Então, pessoal, nós estamos aqui falando sobre a jornada do paciente. Já falamos da nossa fase 1, que foi a fase de análise. A fase 2, quando ele entrou em contato e a sua secretária foi maravilhosa no atendimento, ele agendou. Então, vocês mandaram todos os kits, já disponibilizaram tudo para eles, que nós temos aqui, deixamos aqui na nossa biblioteca de arquivo para vocês. Ele marcou a consulta, ele ficou encantado com o seu jeito e ele já fechou o tratamento e está começando agora o tratamento com você. É importante salientar, gente, na consulta, mesmo que você não faça todos os procedimentos, é importante deixar claro tudo que ele precisa fazer. Então, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou ortodontista. Eu não faço mais clínica geral, mas eu escrevo no plano de tratamento tudo que ele tem que fazer. Então, ele tá lá, precisa restaurar o dente 16, ele precisa fazer uma raspagem profilaxia, eu já deixo detalhado, eu faço um quadro, que vocês têm aqui no arquivo, meu modelo de plano de tratamento, eu já escrevo e já coloco a dentista que vai fazer. Essa dentista trabalha aqui na nossa clínica. Então, é uma maneira que a gente tem de estar sempre oferecendo produtos aqui para os nossos pacientes. Caso ninguém que trabalhe com você faça ou você não faça, você já coloca lá, para o paciente procurar uma pessoa adequada, conforme ele conheça, mas é legal a gente indicar e principalmente a gente poder ter tudo na nossa clínica. Então, se você não fizer, você ter colegas parceiros que venham fazer para vocês. Então, isso é importante. Então, no dia que ele for começar o tratamento com você, gente, é muito importante você assinar o contrato e o plano de tratamento. Eu também deixei o modelo aqui para vocês do contrato e do plano de tratamento e assinar também o termo de consentimento livre e esclarecido. Por quê? Porque nesse momento tá tudo escrito. Tá tudo determinado, tudo que vocês desenharam, as expectativas dele já estão dentro de um padrão que você definiu. E é importante também ter um manual do paciente, para ele saber a responsabilidade dele, tá? Eu deixei todos esses arquivos disponíveis para você, tá? Você só coloca lá, adequa para sua realidade, coloca os seus dados. É importante criar uma cultura de trabalho dentro do seu ambiente para que as pessoas já saibam tudo o que vai acontecer. Então, para que a sua secretária já saiba que antes de começar um paciente novo, o que tem que ser feito? Tem que ser assinado o contrato, o termo de consentimento, o plano de tratamento. Então, ela já tem que saber isso. Por isso que você tem que treinar a sua secretária. E o seu paciente também tem que saber. Por isso que ele não vai ficar te pedindo muito desconto se na sua cultura de trabalho você não faz muito isso. Então, por isso que é importante você já definir essa cultura. Você é o líder do seu consultório. Você é que define isso. Então, cultura é o quê? É um conjunto de hábitos que nós fazemos todos os dias. Então, você define o hábito que você quer que a sua secretária tenha. Você define o hábito que você quer que o seu paciente tenha de chegar no horário, de usar o aparelho corretamente, tá? Então, é muito importante que todo mundo siga isso. Nós vamos detalhar muito isso, na nossa próxima aula, porém, é muito importante, antes de iniciar, ter todo um alinhamento de expectativas junto com o paciente, tá? Porque, gente, boa parte da nossa lucratividade está relacionado com a falta desse alinhamento de expectativas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você trabalha com implante. O implante é o quê? A raiz do dente. O paciente precisa entender que isso é o que você vai fazer, o implante, que você não vai fazer a coroa. Ou que você vai até fazer a coroa, mas que nessa primeira etapa você vai fazer apenas o implante, tá? É muito importante você deixar claro a sua parte e a parte do paciente. Por quê? Tem muito caso que o paciente, por exemplo, eu trabalho com orto, com Invisalign. Para ter sucesso no tratamento, o paciente precisa usar o aparelho. Se ele não usar o aparelho, não tem sucesso. Então, eu entreguei junto com, no meu primeiro dia, um manual para ele entender a parte dele, tá? Uma outra coisa que é importante, por exemplo, casos complexos. Casos que são muito complexos, não é recomendável a gente fazer toda uma lista de plano de tratamento longa, entregar tudo de uma vez para o paciente. Então, por exemplo, o paciente ele tem que fazer
enxerto, ele tem que fazer implante, ele tem que fazer prótese, algumas restaurações e extrações. Você não vai fazer tudo de uma vez. Então, você pega e fatia aquele plano de tratamento e você explica para ele tudo o que ele precisa fazer, mas você vai detalhar só a primeira fase do tratamento. Porque se você pega ali um plano de tratamento gigante, com um monte de coisa para fazer, um plano de tratamento longo, você já desanima de fazer. E o paciente desanima, então ele não fecha, tá? Então é importante já deixar isso bem claro para o paciente, você fatiar caso isso aconteça. E aí uma outra coisa que também é importante, né, um software é importante porque ajuda muito. Eu uso um software, que é um software que chama Simples Dental, que ele tinha uma taxa que, se não me engano, era R$ 99,00 por mês. Gente, isso facilita muito, porque o paciente ele sai do status lá de paciente que só fez consulta de prospect para paciente, né? Então, um paciente que iniciou o tratamento, você consegue ter um acompanhamento melhor, de agendamento, de tudo. Então, é importante você ter o cadastro desse paciente, você saber quem foi, quem não foi, para você poder fazer o acompanhamento, para você saber o início e o fim do tratamento. Então, é muito importante, né? O software ajuda. Você pode fazer manual? Pode, mas você acaba perdendo muito. Ainda mais que eu tenho certeza que você já começou a preencher aí a sua planilha, e na sua planilha você vai ver o número de pacientes aumentar. E aí, como que você vai fazer para você lembrar o seu paciente das consultas, para você analisar quantos pacientes vieram esse mês, quantos não vieram, para você analisar a inadimplência? Então, ter um software ajuda muito, tá? Uma coisa que também é importante, neste primeiro momento, quando você iniciou o tratamento, você fazer o que a gente chama aqui de momento glamour. É o quê? Momento instagramável. É aquele momento que você vai tirar uma foto com o paciente. Você vai tirar uma foto com o paciente e você vai enviar para o paciente com uma mensagem, né, para ele. E se ele autorizar, você vai publicar na rede social. E preferencialmente essa foto, gente, que não mostre nada de cadeira de dentista. Então, no final, geralmente, da primeira consulta, né, meu paciente veio, eu terminei, fiz a consulta no meu primeiro momento, tirei uma foto com o paciente. Agora eu iniciei o meu tratamento. Quando eu vou iniciar, eu entrego um manual para ele, entrego uma sacola com um kit personalizado, com uma escova de dente, com fio dental, com creme dental, né? Eu entrego para ele essa sacola e eu peço para bater uma foto. E eu bato essa foto com ele e eu mando para ele essa foto e pergunto se ele me autoriza a postar na rede social. Ele me autorizando a postar na rede social, eu faço essa postagem, porque isso vai gerando o quê? Na cabeça de quem tá vendo, nossa, olha lá, é lotado, nossa, o fulano foi lá, eu também quero ir lá para tratar, tá? Então é muito importante isso, e o manual do paciente. No final desse primeiro momento, é importante você entregar o manual para o paciente e você ler o manual junto com ele, tá? Então, por quê? Para depois ele falar que não sabia. Então, dentro desse alinhamento de expectativas, você leu com ele esse manual, o arquivo do manual que a gente usa aqui na clínica também tá aí na nossa biblioteca, vocês podem baixar, só trocar o nome, não tem problema, só avalia se é o que você faz, né? E uma das coisas que eu coloco muito aqui no nosso manual é a questão do horário, né? Que ele já tem que sair, a nossa cultura da clínica, ele já sai, eu já deixo ele agendado para o próximo mês e a gente não liga lembrando ele, tá? A gente só deixa a mensagem automática do nosso sistema. Então, isso já economiza o tempo da sua secretária. Porque às vezes você liga, o paciente não atende, ele te dá end. Então, lembra que a gente tem que pensar em lucratividade e em produtividade. Então, tudo que a gente puder fazer de maneira automatizada, então ter, por exemplo, igual esse software, ele já manda a mensagem para o paciente, tá? Então, se ele já manda a mensagem, eu já explico para ele no primeiro dia que a gente não vai ligar, que a gente não confirma a consulta, a gente lembra, e que se ele chegar atrasado, ele também perde o horário dele. Por quê? Porque você vai criando a cultura do paciente chegar no horário, tá? Então, isso é muito importante nesse primeiro momento, você fazer o momento glamour, o momento de tirar foto, de você explicar tudo, de deixar tudo muito bem orientado e de você não iniciar nenhum tratamento sem estar com tudo assinado. Todos os arquivos estão aí disponíveis da nossa comunidade Dentista Empreendedor, e agora a gente vai para a próxima fase.